Bom dia a todos! Iniciaremos agora mais uma aula de Fisiologia Geral. O tópico de hoje é Sistema Nervoso Autônomo. Gente, o nosso sistema nervoso, ele é dividido no sistema nervoso motor somático e no sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso motor, a capacidade que a gente tem de movimentar os nossos músculos, movimentar as nossas estruturas, então ela é dividida no sistema nervoso motor somático e no sistema nervoso motor autônomo. O que regula o sistema nervoso motor somático? Ele controla os movimentos voluntários. Então, a capacidade que eu tenho de mexer minha perna quando eu quero, de andar, caminhar, tudo é controlado pelo sistema nervoso motor somático, tá? Então, é aquele que regula os movimentos voluntários. Já o sistema nervoso motor autônomo, gente, ele está relacionado com o controle involuntário das funções viscerais e homeostase do organismo. Então, entre outras funções, ele vai regular o movimentos involuntários. Além disso, o sistema nervoso autônomo, ele é ativado por centros localizados na medula espinhal, tronco encefálico e hipotálamo. Então, o que eu quero dizer? A aula de hoje nós vamos tratar o quê? Nós vamos tratar do sistema nervoso autônomo, né? Dos controles involuntários. Eu não tenho como controlar as ações dele. Por exemplo, estou caminhando, apareceu um bicho assustador na minha frente. Eu tenho reações involuntárias muitas vezes de sair correndo, de levar um choque e parar, vai depender da pessoa. Cada pessoa ela vai ter uma resposta ali, nessa situação que eu tô dizendo. Mas o que eu tô querendo dizer? Que naquela situação nós vamos ter taquicardia, nós vamos ter alterações corporais involuntárias. Muitas vezes a reação que nós temos não é aquela reação que a gente deseja ter. Por quê? Porque está sendo controlada pelo nosso sistema nervoso autônomo. Então, a aula de hoje é o sistema nervoso autônomo. O que ele controla, gente? Ele controla temperatura corporal. Nós não conseguimos regular voluntariamente a temperatura corporal. Eu não tenho como dizer agora aumenta minha temperatura, agora diminui, certo? Claro que o ambiente influencia, mas quem regula é o sistema nervoso autônomo. Gente, quando a gente entra num lugar muito frio, a nossa temperatura muda muito? Não, porque o nosso sistema nervoso autônomo, ele está controlando para manter a minha temperatura, certo? Motilidade gastrointestinal, sistema nervoso autônomo regulando. Secreção gastrointestinal. Esvaziamento da bexiga. Não tem situações em que a bexiga se esvazia involuntariamente? Tem situações, determinadas situações, em que ela involuntariamente se esvazia. Quem regula? Sistema nervoso autônomo. Sudorese. Nós não regulamos o nosso suor. Pressão arterial. Nós não conseguimos regular, aumentar ou diminuir a nossa pressão arterial voluntariamente, certo? Eu não estou falando com a utilização de medicamentos, gente. Eu estou falando no dia a dia, fisiologia normal. Então, o que o sistema nervoso autônomo faz? Ele altera as funções viscerais com rapidez e com diferentes intensidades. Então, eu consigo rapidamente alterar essas funções viscerais. Gente, o nosso coração não começa a bater rapidamente quando a gente leva um susto. É muito rápido. Do nada eu estou bem, levei um susto, começa a bater mais rápido. Quem é que está regulando? O sistema nervoso autônomo, certo? Então, nós temos essa capacidade de regular as funções viscerais com rapidez e com diferentes intensidades. Quem faz isso? Sistema nervoso autônomo. Então, como é que se dá a organização geral do sistema nervoso autônomo? Ele é dividido, gente, em sistema nervoso simpático, parasimpático e entérico.
Esses dois aqui, eles vão ter na sua grande maioria funções antagônicas. Por exemplo, um está relacionado com o aumento do débito cardíaco, o outro está relacionado com a diminuição. Um está relacionado com a dilatação da pupila, o outro está relacionado com a constrição da pupila, e assim sucessivamente. Então, em várias situações, eles têm efeitos antagônicos, o simpático e o parasimpático. Tá? Eu estou dizendo em várias porque existem exceções à regra. Quais as características gerais dessas vias anatômicas? As vias anatômicas autônomas, elas são constituídas de um neurônio pré-ganglionar e de um neurônio pós-ganglionar. O que quer dizer isso? Que nós vamos ter um gânglio. Quando eu estou falando de vias autonômicas, gente, elas são constituídas então de dois neurônios que fazem sinapse em um gânglio autonômico. Tá aqui, ó, este gânglio. Quando nós falamos do sistema nervoso motor somático, nós não vamos falar em gânglio, tá? Então, lembrando, o corpo celular vai sair de dentro do sistema nervoso central e ele vai fazer sinapse, o primeiro neurônio, né, o neurônio pré-ganglionar, vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar no gânglio autonômico, no gânglio autonômico aqui. Esse, por sua vez, vai fazer sinapse no tecido-alvo. Então, só ampliando um pouco mais aqui. Qual é a característica do sistema nervoso autônomo, gente? A característica do sistema nervoso autônomo é ter esses gânglios, ter um neurônio pré-ganglionar e ter um neurônio pós-ganglionar. Essa figura eu estou representando a via motora somática e as vias autonômicas. Olha aqui a motora somática. A motora somática, nós vamos ter um neurônio que vai ter o corpo celular dentro do sistema nervoso central, é um neurônio motor, e o axônio dele, gente, vai ser um axônio longo e ele vai fazer sinapse com quem? Com o tecido-alvo. O tecido-alvo é um músculo esquelético. Então, nós vamos promover a contração ou relaxamento do músculo esquelético. Tá? Nós não temos sinapses no meio do caminho aqui, nós temos um único neurônio. Já nas vias autonômicas, tanto simpática quanto parasimpática, nós vamos ter o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar fazendo, então, sinapse no final com os tecidos alvos, que podem ser músculo liso cardíaco, algumas glândulas endócrinas e exócrinas e parte do tecido adiposo. Tá? Eu vou explicar melhor depois tudo isso aqui para vocês. E nós temos também a parte simpática para suprarrenal, tá? Que é a parte adrenal. Então, vamos lá. Sistema nervoso autônomo, organização geral do sistema nervoso autônomo. Tá? Para começar, gente, nós temos que ver o que são as junções neuroefetoras. No sistema nervoso autônomo, gente, a junção entre o neurônio pós-ganglionar e o tecido-alvo é chamada de junção neuroefetora. Tá? É essa região aqui onde ocorre a sinapse que vai estimular o tecido-alvo. O que é essa junção neuroefetora, gente? Então, é a sinapse entre o neurônio autônomo pós-ganglionar e sua célula-alvo. Ela tá aqui, ó. Aqui nós temos um neurônio pós-ganglionar, tá? Aqui nós temos ele. E aqui nós vamos ter ele sobre o tecido-alvo, que aqui é um músculo liso, liberando o seu neurotransmissor. Tá? Então, isso aqui nós chamamos de junção neuroefetora. Essa junção neuroefetora, gente, ela vai ter áreas chamadas de varicosidades. O que são varicosidades? São essas dilatações bulbosas onde o neurotransmissor é sintetizado. Então, é aqui que o neurotransmissor vai estar, nessas varicosidades. Então, sistema nervoso autônomo, junção neuroefetora. Continuando a junção neuroefetora, gente. Nessa junção neuroefetora, eu abri tudo aqui porque vai ficar mais fácil. O neurotransmissor, ele é liberado no fluido intersticial. Então, ele é liberado aqui, em cima.
e ele é capaz de se difundir ao longo de todo o meu tecido-alvo, tá? Então, assim, os meus receptores que vão sentir, vão receber o sinal, estão no tecido-alvo. E o neurotransmissor, ele é liberado aqui, certo? E ele tem essa capacidade de difusão ao longo do tecido-alvo. Isso faz o quê? O que isso significa? Isso significa que um único neurônio pós-ganglionar, ele pode agir sobre uma região grande no tecido-alvo. Então, a liberação difusa dos neurotransmissores do sistema nervoso autônomo faz com que o neurônio pós-ganglionar único possa afetar uma grande área do tecido-alvo. Faz com que a gente não precise de um grande número de neurônios pós-ganglionares para conseguir ter uma ação adequada. Porque o neurotransmissor ele é capaz de se difundir nessa junção neuroefetora, agindo em várias regiões aqui, tá? Podendo exercer a função dele adequadamente. Porque ele tem capacidade de difusão. Quais são os órgãos-alvos do sistema nervoso autônomo, gente? Músculo liso, músculo cardíaco, glândulas exócrinas, algumas glândulas endócrinas e parte do tecido adiposo. Esses órgãos, eles vão ter, se juntando a eles, né, o neurônio pós-ganglionar, formando então a junção neuroefetora. Gente, a maioria dos nossos órgãos internos são inervados por ambos os sistemas autônomos, que eles vão ter controles antagônicos, é como eu expliquei anteriormente. O tecido-alvo ele vai receber fibras pós-ganglionares simpáticas e fibras pós-ganglionares parasimpáticas. Ambas vão ter efeitos antagônicos e elas vão ter sua ativação, o aumento da liberação do seu neurotransmissor no momento em que precisa, certo? Com exceção, nós temos exceções, que são as glândulas sudoríparas, músculos piloretores e vasos sanguíneos que possuem apenas inervação simpática. Então, a grande maioria tem inervação parasimpática e simpática, com exceção de quem? Glândulas sudoríparas, músculos piloretores e vasos sanguíneos. Eles vão ter apenas inervação simpática. Vamos lá. Sistema nervoso simpático. Aqui eu abro uma figura do sistema nervoso simpático, no qual eu mostro uma medula, tá? As fibras simpáticas saindo de dentro da medula e indo parar no órgão-alvo, no tecido-alvo. Tecido-alvo, gente, pode ser o olho, pode ser o coração, pode ser o bronco, pode ser o pilório, pode ser o rim, então ela tem diferentes ações, né? Qual é a característica desse sistema nervoso simpático, gente? Inicialmente, origem dos neurônios pré-ganglionares. Quem são os neurônios pré-ganglionares? São esses aqui que eu tô mostrando aqui, tá? Onde é que tá o gânglio? Esse aqui é o gânglio e isso aqui é o neurônio pós-ganglionar. Onde é que está originando esses neurônios pré-ganglionares, gente? Na região lombar da medula espinhal e na região torácica da medula espinhal. Então, elas são originadas na região lombar e torácica da medula espinhal. Então, tá vendo aqui, elas se originam daqui até aqui, mais ou menos, certo? Então, região torácica e lombar da medula espinhal. Onde é que está localizada os gânglios autônomos? Eles estão localizados bem próximos da medula, tá? Então, aqui, ó, aqui está o gânglio autônomo próximo da medula e longe do tecido-alvo, do órgão-alvo, fazendo com que os comprimentos dos axônios sejam curtos nos pré-ganglionares e longos nos pós-ganglionares, tá? Então, os axônios são curtos nos pré-ganglionares e longos nos pós-ganglionares, né? Então, quais as características do sistema nervoso simpático, dos neurônios do sistema nervoso simpático, originar-se na região lombar e torácica da medula espinhal? Os gânglios estão próximos da medula,
fazendo com que os neurônios pré-ganglionares sejam curtos e os pós-ganglionares sejam longos. Neurônios pós-ganglionares simpáticos estão quase sempre localizados no gânglio da cadeia simpática ou em outros gânglios discretos do abdômen, certo? Continuando o sistema nervoso simpático, gente. Aqui eu abri novamente a figura, mostrando neurônio pré-ganglionar e neurônio pós-ganglionar. Qual é a característica do sistema nervoso simpático? A característica do sistema nervoso simpático é a liberação de acetilcolina aqui no gânglio e de noradrenalina ou adrenalina na junção neuroefetora. O que eu quero dizer com isso? Que o sinal vai chegar aqui no corpo celular, ele vai ser transmitido ao longo do axônio do neurônio pré-ganglionar e aqui nós vamos ter na fenda sináptica a liberação de acetilcolina. A acetilcolina vai agir sobre receptores no neurônio pós-ganglionar, ativando, né, o neurônio pós-ganglionar, e aqui nós vamos ter a liberação de noradrenalina na fenda sináptica. A noradrenalina vai agir sobre receptores adrenérgicos no órgão-alvo, desencadeando a sua ação. Com exceção do quê? Qual a exceção que tu tem aqui? Novamente, glândulas sudoríparas, músculos piloeretores e alguns vasos sanguíneos, que vão liberar, em vez de noradrenalina aqui, gente, eles liberam acetilcolina, tá? São as exceções à regra. Mas, gente, em geral, o que eu posso dizer do sistema nervoso simpático? O sistema nervoso simpático, gente, ele é um sistema que libera noradrenalina. Então, quando a gente falar em sistema nervoso simpático, vocês vão lembrar de noradrenalina sendo liberada aqui na junção neuroefetora. Continuando o sistema nervoso simpático, tá? Eu abri de novo essas figuras. Novamente, acetilcolina sendo liberada no gânglio, no sinapse do gânglio, né? Noradrenalina na sinapse, na junção neuroefetora. Qual é o receptor envolvido com essas ações aqui, gente? Qual é esse receptor aqui? Porque o que nós temos? O sinal vem vindo aqui no gânglio, tá? Liberação de acetilcolina. A acetilcolina vai agir num receptor no neurônio pós-ganglionar. Esse receptor, gente, é um receptor colinérgico nicotínico, mais propriamente dito, ele é um canal. É um canal dependente de ligantes. Então, quando a acetilcolina se é liberada na fenda sináptica, o que acontece? Acontece a abertura deste canal. Este canal é um canal catiônico para sódio, tá? O sódio vai entrar, vai despolarizar a membrana, né? Vai levar à geração do potencial de ação, que vai continuar levando o sinal do impulso elétrico adiante, né? Qual é o receptor da junção neuroefetora? Lembrando que quem é liberado aqui? Noradrenalina. São receptores, gente, adrenérgicos. Podem ser alfa ou beta, mas eles são receptores adrenérgicos. Qual é a função do sistema nervoso simpático, gente? O que ele desencadeia no nosso organismo? O que uma descarga simpática vai fazer? Descarga simpática é quando nós temos um aumento da liberação de noradrenalina pelo sistema nervoso simpático. Gente, ele vai promover dilatação da pupila, aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração, aumento da pressão arterial, vasoconstrição periférica e das vísceras, vasodilatação do músculo esquelético, glicogenólise, gliconeogênese, lipólise, diminuição da atividade do trato gastrointestinal, relaxamento da bexiga, vai alterar o tônus do esfíncter, então ele vai aumentar o tônus do esfíncter, certo? Então, quais são as ações do sistema nervoso simpático, gente? O sistema nervoso simpático está relacionado com coisas que levam a uma alteração do estado emocional da pessoa.
Então, normalmente, ele está relacionado com momentos de raiva, momentos de susto, onde o que ele está fazendo? Ele está aumentando o aporte sanguíneo para as extremidades. Então, ele está fazendo com que o coração bombeie mais sangue, ele está gerando mais energia. Então, ele está fazendo tudo para o quê? Para um fenômeno que a gente chama de luta ou fuga. Então, o sistema nervoso autônomo, ele vai ser relacionado àquele momento em que nós precisamos de energia, que nós precisamos, por exemplo, sair correndo, tá? Então, essa descarga em massa do sistema nervoso autônomo simpático, tá? Leva a uma atividade muscular vigorosa. Então, esse sistema nervoso autônomo simpático está relacionado com luta ou fuga, tá? Então, assim, o que eu vou ter quando eu disparar o sistema nervoso simpático? Essa resposta de alarme é o estresse do sistema nervoso simpático. Aumento da pressão arterial, fluxo sanguíneo aumentado para os músculos ativos e diminuído para os órgãos não necessários para atividade motora rápida. Então, ele tende a mandar para as pernas, gente. Por quê? Porque tu precisa sair correndo, tá? Metabolismo celular aumentado em todo o corpo, quer dizer, ele está fazendo com que tu gere energia, porque tu precisa de energia para contração muscular, para desencadear a ação, tanto se tu for lutar, quanto se tu for fugir. A concentração de glicose aumentada e glicólise aumentada no fígado e no músculo quer dizer o quê? Tu tá gerando energia, tu tá degradando a glicose para produzir ATP, para conseguir ter energia para as tuas próximas ações. Força muscular aumentada, atividade mental aumentada, gente. Velocidade, intensidade, coagulação sanguínea aumentada. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando o meu corpo e preparando ele para uma atividade rápida, para uma resposta rápida contra um estresse. É um momento em que normalmente o corpo está em estresse, tá? Então, o que eu tenho nesse sistema nervoso simpático, sistema nervoso autônomo simpático, gente? Atividade física com muito mais energia. Já, o que é o sistema nervoso parasimpático? Então, o que eu estava falando? O simpático, ele é estimulado, aumenta a secreção de noradrenalina pela ativação do sistema nervoso simpático no momento de estresse, certo? Luta ou fuga. Já o sistema nervoso parasimpático, nós estamos falando de relaxamento. Eu não estou falando o tempo todo que eles têm ações antagônicas, então se o simpático é estresse, o parasimpático é relaxamento. Então vamos estudar agora, gente, o sistema nervoso parasimpático. Então, inicialmente, eu vou olhar o sistema nervoso parasimpático aqui. Novamente, eu abri uma medula, tá? As fibras, né, do sistema nervoso parasimpático, então o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar e os tecidos alvos do sistema nervoso parasimpático. Por exemplo, glândulas, glândula da parótida, coração, árvore brônquica e assim sucessivamente. Onde que é a origem dos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso parasimpático? Gente, eles vão se originar dos núcleos dos nervos cranianos, aqui em cima, e dos segmentos sacrais, aqui embaixo, tá? Então, onde eles se originam? Núcleos dos nervos cranianos e segmentos sacrais. Diferentemente do sistema nervoso autônomo simpático. Lembra do simpático? O simpático ele se origina nessa região central aqui. Parasimpático, em cima e embaixo, tá? Núcleos dos nervos cranianos e segmentos sacrais. Onde está a localização dos gânglios, gente? Os gânglios, eles vão ser localizados próximos aos órgãos efetores, tá? Eles vão estar mais próximos dos meus órgãos efetores do que da medula, fazendo com que os neurônios pré-ganglionares sejam longos e os neurônios pós-ganglionares sejam curtos, certo?
diferentemente, novamente, do sistema nervoso simpático. Então, quais as características do sistema nervoso parasimpático? Origem dos neurônios pré-ganglionares, região dos nervos cranianos e região sacral. Onde está localizados os gânglios, gente? Próximos aos órgãos efetores. Às vezes eles estão em cima dos órgãos efetores, tá? Fazendo com que o neurônio pré-ganglionar seja longo e o pós-ganglionar seja curto. Tá? Como eu disse, algumas vezes eles estão no próprio órgão efetor, no tecido alvo, os neurônios pós-ganglionares. Continuando o sistema nervoso parasimpático. Abri de novo essa figurinha aqui do neurônio pós-ganglionar e pré-ganglionar, tá? Onde eu vou falar agora dos neurotransmissores. Quais os neurotransmissores envolvidos com as sinapses parasimpáticas, com o sistema nervoso autônomo parasimpático? Novamente, aqui no gânglio, a sinapse entre o neurônio pré-ganglionar e pós-ganglionar, nós temos a liberação de acetilcolina. Então, é igual ao simpático. Então, nós temos um estímulo aqui no corpo celular. Esse estímulo vai desencadear, né, o potencial de ação, a transmissão do impulso nervoso, e nós encontramos aqui uma sinapse no gânglio, entre o neurônio pré-ganglionar e o pós-ganglionar. Aqui vai ser liberado acetilcolina. Essa acetilcolina vai estimular receptores aqui, que vão novamente transmitir o impulso nervoso, que vai seguir ao longo do axônio e vai chegar lá na minha sinapse entre o neurônio pós-ganglionar e o tecido alvo. Quem é liberado aqui? Novamente, acetilcolina. Então, gente, como é que a gente chama o sistema nervoso parasimpático? O sistema nervoso parasimpático, ele tem como neurotransmissor acetilcolina, tá? Então, quando nós falarmos de sistema nervoso parasimpático, nós vamos lembrar de acetilcolina. Tá? Porque a acetilcolina, o neurotransmissor liberado aqui na junção neuroefetora. Diferentemente do simpático. Lembram do simpático? Simpático é noradrenalina. Tá? Abrindo novamente essa figura, só relembrando, né? Acetilcolina no gânglio, acetilcolina na junção neuroefetora. Quais os receptores envolvidos com essa transmissão? Novamente aqui, gente, no gânglio, nós vamos ter receptores colinérgicos nicotínicos. Então, o sinal chegou, liberou acetilcolina, estimulou receptores colinérgicos nicotínicos. Já, gente, na região aqui de trás, na junção neuroefetora, na junção entre o neurônio pós-ganglionar e o tecido alvo, nós vamos ter receptores colinérgicos do tipo muscarínico. Então, gânglio nicotínico, aqui junção neuroefetora, muscarínico. Novamente eu abro essa figura. O que é o receptor nicotínico? O receptor nicotínico são canais iônicos, onde eles, no momento em que a acetilcolina se liga, eles abrem o canal, permitindo a passagem de íons, permitindo a passagem de cátions. Já, gente, os receptores muscarínicos, eles são receptores metabotrópicos. O que são receptores metabotrópicos? São receptores acoplados à proteína G. Então, os nossos receptores muscarínicos, gente, eles não são canais iônicos e sim acoplados à proteína G. Eles podem ser de dois tipos, estimulatórios ou inibitórios. Vai depender do tecido-alvo que tu estiver agindo. Estimulatórios, eles podem ser M1, M3 ou M5, inibitórios M2, M4, certo? Mas o que vai acontecer? Quando a acetilcolina se liga a esse receptor metabotrópico, ela vai levar a ativação, então, desse receptor, ativação de uma enzima chamada fosfolipase C, no caso do estimulatório, e aumento dos níveis de cálcio intracelular. Já quando eles se elagem nos inibitórios, que no tecido-alvo tem receptores inibitórios, nós vamos ter uma inibição de uma enzima chamada adenilate ciclase e diminuição de um segundo mensageiro AMP cíclico. Então, aqui ela vai inibir
a estimulação, aqui ela vai estimular, tá? Desencadeando efeitos diferentes, mas isso, gente, depende do tecido-alvo. O que eu tô querendo dizer aqui? Que nesta região aqui nós temos receptores metabotrópicos do tipo muscarínico. E o sistema nervoso parasimpático? Quando eu tenho uma descarga parasimpática, o que acontece, gente? Ele vai favorecer funções relacionadas com a conservação de energia corporal durante o repouso. Então, é relaxamento. Eu estou num momento de relaxamento, sem estresse. Quem está ativo é o sistema nervoso autônomo parasimpático. Ele está relacionado com salivação, lacrimejamento, micção, gente, digestão, defecação. Gente, nós não temos lacrimejamento, salivação no momento em que eu estou em estresse, no momento em que eu levei um susto. A gente não saliva no momento que nós levamos um susto. Por quê? Porque isso é uma função do sistema nervoso parasimpático, que é de conservação de energia e relaxamento. Então, comparando eles, tá? Só para mim fazer uma pequena revisão. Qual é a grande diferença entre o nosso sistema parasimpático e simpático? Nós vamos ter o quê? Em ambos nós vamos ter o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, tá? Tanto no simpático quanto no parasimpático, gente, qual é o neurotransmissor liberado aqui no gânglio? Acetilcolina, tá? Então, o que vai diferenciar um do outro em termos de neurotransmissor? O neurotransmissor liberado aqui, na junção neuroefetora, entre o neurônio pós-ganglionar e o tecido-alvo, tá? Se nós formos parasimpático, vai ser liberado o quê? Acetilcolina. Essa acetilcolina, ela vai agir onde, gente? Em receptores muscarínicos, no tecido-alvo. Se for simpático, gente, nós vamos ter o neurônio pós-ganglionar. Neste caso, nós temos dois, tá? A grande maioria vai ser liberado o quê? Noradrenalina, que vai agir sobre receptores alfa e beta adrenérgicos. Entretanto, não esqueçam das exceções. Existem algumas exceções, por exemplo, músculos piloeretores, que liberam acetilcolina. Mas, gente, são as exceções à regra, tá? Todos eles agindo no seu receptor, né? E no órgão-alvo, desencadeando a sua ação. Simpática está relacionado com o estresse, com o exercício, parasimpático com relaxamento. Vamos lá. Comparando novamente os dois. Aqui nós temos uma imagem do simpático e do parasimpático, gente. Parasimpático, relaxamento. Simpático, estresse, tá? Parasimpático favorece funções relacionadas com a conservação da energia corporal durante o repouso. Simpático, resposta de alarme ou estresse, leva a ação, fluxo sanguíneo para os tecidos. Então, a função é fazer com que o sangue chegue nos tecidos para levar oxigênio para te conseguir. Por exemplo, nesse cara aqui, ele está saindo correndo. Qual foi a reação dele ao ver a cobra? Foi sair correndo. Tá. Uma coisa, gente, que a gente tem que levar muito em consideração é que cada pessoa responde de uma maneira. Não necessariamente o mesmo estímulo, a mesma ação ali, a cobra vai desencadear a mesma ação nos outros, em todo mundo, certo? Tem pessoas que saem correndo, tem pessoas que a resposta que ela vai ter do sistema nervoso parasimpático é ficar parada, olhando, apavorada. Então, isso varia muito da vida de cada pessoa e das características de cada pessoa. A resposta final que ela vai ter. Mas sim, no momento do susto, ela vai ter uma estimulação simpática. Aqui eu tô abrindo novamente uma imagem assim do meu sistema nervoso com as fibras, né? Com os neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares do sistema nervoso simpático e parasimpático, onde nós podemos ver novamente. Tá? Sistema nervoso simpático, da onde sai os meus neurônio pré-ganglionar? Onde está o corpo celular do neurônio pré-ganglionar? Região torácica e lombar.
Parasimpático, gente, aqui em cima e na região sacral. Então, aqui na região próxima ao crânio, certo? E na região sacral. Onde é o gânglio simpático? Próximo à medula, parasimpática, próximo ao órgão efetor. Como é que é o meu neurônio pré-ganglionar e o meu neurônio pós-ganglionar? Simpático, axônios curtos. Simpático, axônios curtos, né, no neurônio pré-ganglionar, e axônios longos no neurônio pós-ganglionar. Parasimpático, axônios longos no neurônio pré-ganglionar e axônios curtos no neurônio pós-ganglionar. Todos eles vão agir sobre os mesmos alvos, em muitos casos eles agem sobre os mesmos alvos, entretanto eles têm ações antagônicas. Então aqui, gente, deixa eu voltar isso aqui. Eu tenho um resumo do sistema nervoso simpático e parasimpático, mostrando novamente a origem dos neurônios, tá? Simpático e parasimpático, a localização dos gânglios autonômicos do simpático e do parasimpático, as fibras do simpático e do parasimpático, como eu já expliquei no slide anterior, neurotransmissores no gânglio, acetilcolina tanto no simpático, acetilcolina no parasimpático, na junção neuroefetora, adrenalina, noradrenalina no simpático, acetilcolina no parasimpático. Certo? Qual é a função do simpático? Luta ou fuga. Parasimpático, relaxamento. E eles têm efeitos opostos em muitos órgãos, como eu estou mostrando aqui. Ele provoca midríase, que é a dilatação da pupila. O simpático, e miose, que é a contração da pupila, o parasimpático. Então, gente, eu entrei num ambiente, ele está extremamente claro. O que acontece com a minha pupila? Ela dá uma contraída. Quem faz isso? Parasimpático. Agora, entrei num ambiente escuro. O que a minha pupila faz? Ela dilata. Quem faz isso? Simpático. Então, como são os efeitos antagônicos? Mas nunca esqueçam que existem as exceções. Aqui no simpático, que nós temos os músculos piloeretores e as glândulas sudoríparas e alguns vasos, que em vez de adrenalina ou noradrenalina, aqui é liberado acetilcolina, certo? Por que eles são considerados simpáticos, gente? Por causa dessas outras características aqui. Eles são neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares do tipo simpático, entretanto, aqui nós vamos ter a exceção. Nunca esqueçam das exceções à regra. Tá? Gente, o que é um tônus simpático e um tônus parasimpático? Gente, assim, ó, a gente sabe que em determinadas situações nós temos uma estimulação simpática, em outras situações nós vamos ter uma estimulação parasimpática. Entretanto, gente, tanto o sistema nervoso simpático quanto o parasimpático, eles estão sempre ativos. O que eu vou ter em determinado momento, um aumento dessa ativação, um aumento dessa estimulação. Então, normalmente, o sistema simpático e parasimpático são continuamente ativos. Então, tu tá sempre liberando um neurotransmissor, tu tá sempre pouquinho, mas sempre tem uma certa ativação desses dois receptores. São chamados de taxas de atividades basais, certo? E são conhecidas como tônus simpático e tônus parasimpático. Esse tônus, gente, vai permitir que o sistema nervoso tanto aumenta quanto diminui a atividade de um órgão estimulado. Por quê? É mais fácil tu simplesmente só aumentar o que já tá num basal do que tu sair do zero. Então, nós temos um nível basal de atividade tanto simpática quanto parasimpática. Quando eu entro num momento, por exemplo, de estresse, eu tenho um aumento dessa atividade do simpático, tá? Então, só mostrando que constantemente ele está ativo. O que acontece no momento, vamos supor, do estresse, ocorre um aumento da atividade do sistema nervoso simpático. Muito do tônus simpático resulta da secreção basal de epinefrina e norepinefrina pela medula suprarrenal. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, gente? Que nós vamos ter constantemente um tônus simpático ou parasimpático. Constantemente nós temos uma atividade basal. Ele nunca é zero. O sistema nervoso autônomo, ele nunca está zero, a atividade dele. Ele sempre, tanto simpático quanto parasimpático, ele vai estar com uma atividade pequena, basal, mas existe.
E o que acontece no momento em que eu preciso realmente estimular eles é tu tem um aumento dessa atividade, tá? Terminando o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, nós vamos agora para o adrenal, tá? A função das medulas adrenais. Gente, o que é essa função das medulas adrenais? A medula adrenal, gente, ela tem a capacidade de liberar noradrenalina na corrente circulatória. Então, nós vamos ter um estímulo a essas medulas adrenais pelo neurônio pré-ganglionar simpático, tá? Fazendo com que ocorra adrenal libere adrenalina, né? Na corrente circulatória. Então, é liberação de adrenalina e noradrenalina na corrente circulatória. E ele vai ter efeitos diferentes nos órgãos que a estimulação simpática direta, tá? Olha aqui, gente, o que eu tenho? Eu tenho meu neurônio pré-ganglionar chegando lá na minha medula suprarrenal e ela liberando, então, a adrenalina na corrente circulatória. Ela tá liberando aonde? No sangue. Ela não tá liberando em cima de um órgão-alvo. E o sangue, ele circula por todo o tecido, então eu tô liberando dentro do meu sangue. O órgão-alvo pode ser um órgão bem distante da onde eu tô liberando. Fazendo com que, gente, esses efeitos, eles durem mais tempo, porque eu tô liberando dentro da corrente circulatória. Então, qual é a função disso? A função é estimular os órgãos distantes e ela tem um efeito diferente de uma liberação noradrenérgica normal, de um sistema, quando eu tô falando do sistema simpático, tá? Então, novamente, a medula, ela vai liberar, né, vai sair da medula os neurônios pré-ganglionares simpáticos que vão estimular a medula adrenal. A medula adrenal, por sua vez, vai liberar adrenalina na corrente circulatória, fazendo com que ela haja em diferentes tecidos alvos, por exemplo, nos vasos sanguíneos. Só que esses vasos não vão estar ali perto dela, não estou fazendo uma junção neuroafetora aqui. Ela está liberada na corrente circulatória. Por ela estar liberada na corrente circulatória, além de ela poder agir em órgãos mais distantes, ela tem efeitos mais duradouros. Os efeitos dos hormônios liberados pela adrenal duram bem mais do que quando eu estiver falando do sistema nervoso simpático. Porque ele vai ser removido lentamente do sangue. Certo? Então, quais são os papéis da medula adrenal para a função do sistema nervoso simpático, gente? Liberação ao mesmo tempo, tá? De adrenalina pela medula adrenal. Ela pode liberar ao mesmo tempo a adrenal e o simpático, certo? Fazendo com que o órgão seja estimulado 2 vezes, tá? A medula adrenal, gente, a função é estimular estruturas que não são inervadas por fibras simpáticas diretas, também tem essa função. Gente, a principal função da medula adrenal é metabolismo. Então, ela regula o metabolismo, levando a um aumento ou uma alteração do nosso metabolismo, mais propriamente dito, gente, um aumento ou uma alteração da lipólise, gliconeogênese, glicogenólise, então da geração de energia, certo? Ela vai regular, vai aumentar a geração de energia quando nós temos um aumento de adrenalina, vai diminuir a geração de energia quando nós temos uma diminuição de adrenalina. Então, ela vai regular todo o nosso metabolismo energético, toda a nossa conservação de energia, tá? Ela vai deslocar a rota para a síntese de ATP ou não. Já sabendo, gente, que a adrenalina, a ligação de adrenalina nos músculos leva ao estímulo da glicólise e da síntese de ATP. Então, qual é a principal função dessa medula adrenal, gente? Ela vai estar associada, né, ao sistema nervoso simpático, porque ela vai liberar adrenalina. Ela não age no órgão próximo dela, porque ela vai liberar na corrente circulatória, então ela pode agir em órgãos distantes. Dura mais tempo a ação dos hormônios liberados pela adrenal, tá? E a principal função delas é o metabolismo. E para finalizar nossa aula de hoje, gente, o sistema nervoso autônomo também é controlado pelo encéfalo. Então, existe um controle do sistema nervoso autônomo pelo córtex cerebral
e pelo sistema límbico. Então, tanto o córtex cerebral quanto o sistema límbico pode influenciar no sistema nervoso autônomo por meio de vias descendentes, tá? Então, muitos reflexos autonômicos são capazes de acontecer sem estímulos provenientes do encéfalo, como micção, defecação e ereção peniana. O que eu quero dizer com isso? Que apesar do córtex cerebral ele agir aqui, nós podemos ter reflexos autonômicos também, que não são influenciados pelo córtex cerebral. O que são reflexos? São respostas rápidas que não têm um controle cerebral, que são desencadeadas diretamente pela medula. Então, o que eu tô finalizando aqui para vocês? Que o sistema nervoso autônomo, gente, ele tem um controle, sim, do nosso encéfalo, tá? Do córtex cerebral e do sistema límbico, mas também nós temos reflexos autonômicos, como micção, defecação e ereção perineana. Fazendo, então, uma integração de todo o meu sistema nervoso, gente, para esse controle autonômico, certo? E voltando a essa figura, só novamente para mostrar para vocês e fazer uma revisão, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu sistema nervoso autônomo e o meu sistema nervoso somático. Qual é a característica do sistema nervoso autônomo? Neurônio pré-ganglionar, neurônio pós-ganglionar ou medula adrenal, tá? Já o somático, nós não temos dois neurônios, nós temos um único neurônio sem gânglio que vai liberar acetilcolina lá no meu músculo-alvo, certo? Então, o que eu tenho no autônomo? A presença do gânglio. O que vai diferenciar os diferentes tipos de sistema nervoso autônomo é as características, a organização de cada um deles e o neurotransmissor liberado. Parasimpático, certo? Aqui no gânglio nós temos a liberação de acetilcolina, na junção neurofatora, acetilcolina, tá? Simpático, nós temos duas vertentes. No gânglio, liberação de acetilcolina nas duas. Na junção neuroefetora, gente, noradrenalina ou acetilcolina. Lembrando que a acetilcolina, gente, ela vai ser nas exceções, tá? E na medula adenal, novamente, nós vamos ter a liberação de acetilcolina em cima da medula. E a medula vai liberar epinefrina na via sanguínea. Diferente dos outros, nós estamos liberando no sangue, tendo uma ação mais lenta, porque ela é removida mais devagar do que os outros. E indo aqui para baixo, quais os receptores envolvidos, gente? Somático. Lá no órgão-alvo nós temos nicotínicos. Parasimpático, órgão-alvo muscarínicos. Simpático, gente, quando nós temos a liberação de adrenalina, nós temos adrenérgicos, acetilcolina, muscarínicos. Novamente, aqui nós temos a exceção. Isso aqui é a regra geral, tá? Noradrenalina. E nas glândulas adrenais, quem é o receptor? São receptores adrenérgicos, porque nós temos liberação de noradrenalina e epinefrina aqui, tá? E os órgãos-alvos são diferentes órgãos. No somático, gente, músculo esquelético. No autônomo, nós temos diferentes órgãos, sempre lembrando que a inervação simpática e a parasimpática, elas estão no mesmo alvo. A maioria dos nossos tecidos que tem inervação autonômica, ela vai ter tanto simpática quanto parasimpática com efeitos antagônicos, tá? Parasimpático, relaxamento. Simpático, estresse, luta ou fuga. Adrenal, metabolismo. Então, gente, o que nós vimos hoje? Sistema nervoso autônomo, divisão simpática, parasimpática e adrenal, tá? Qualquer dúvida, pode mandar e-mail. Muito obrigada e até a próxima